Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Hoje, a pedido de várias alunas, eu vou falar um pouquinho sobre a máquina de costura da Brother SQ9100, uma máquina ideal para você ter em casa ao seu lado e tornar a sua grande companheira de trabalho. Separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Essa é a máquina SQ9100 da Brother. É uma máquina eletrônica de uso doméstico. A primeira parte que a gente vai falar é essa parte móvel, onde ela serve para a gente guardar os acessórios extras quando a gente não está usando. Então, é um compartimento para acessórios. Essa parte também pode ser retirada quando eu quiser fazer uma costura tubular. Uma barra de calça, quando eu quiser fazer alguma coisa que eu precise de uma costura tubular, fica fácil de eu encaixar a minha peça aqui, de maneira que eu consiga fazer uma costura tubular. Também, caso eu não esteja usando a minha máquina com esta parte aqui, eu posso estar usando ela com a mesa extensora que vem junto com ela. Então, basta eu retirar essa parte, que é só puxar, ela desencaixa. Pegar a minha mesa extensora, reposicionar os pezinhos e encaixar ela. É muito legal quando a gente vai fazer uma peça e a gente não quer que a peça fique caindo pro lado de cá, pesando pro lado de cá. O próprio quilting facilita muito usar com a mesa extensora. Agora eu vou falar um pouquinho sobre todas as partes que compõem a tua máquina. Aqui é o enchedor de bobina. Se você pegar o teu manual, vai estar tudo detalhado como que você tem que fazer para encher a bobina de maneira correta lá na página 11 do teu manual da máquina. Aqui em cima tem o desenho mostrando qual que é o caminho que a linha precisa fazer para você conseguir encher a bobina de maneira correta. Este aqui é o disco superior de controle de tensão. Ele vai regular a tensão da linha que está na parte de cima e não a tensão da linha da bobina. Esse aqui é para controlar a tensão. Vai variar se você estiver usando um tecido mais fino, mais grosso, se tiver mais camadas ou não. Então você vai ter que ir regulando conforme for o material que você estiver costurando. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a tensão ideal para você usar para cada tecido, ela está na página 28 do seu manual. Essa pecinha aqui é o guia de linha de enchimento de bobina, que também tem um desenho que mostra o trajeto que você tem que fazer para encher a bobina. Ela vai passar por aqui e ela vai deixar a linha na tensão ideal para que a tua bobina não fique nem muito frouxa e nem muito esturricada, e isso prejudica o manuseio da tua máquina na hora da costura. Então, isso daqui é o guia de linha de enchimento de bobina e disco de pré-tensor. Ele tem um disquinho aqui que vai dar uma pré-tensão na hora que você for encher a tua bobina. Aqui dentro, a gente não consegue ver pelo vídeo, mas se você estiver olhando na tua máquina, ela tem uma alavanca que é o puxa-fio. Ela serve para quando você estiver fazendo o trajeto de passar o fio superior, que vai passar por todo o caminho que está mostrando aqui na sequência da tua máquina, tem toda uma numeração dizendo, você vai ter que passar por esse puxa-fio, que é o que vai manter a tua linha sempre esticada e os teus pontos não ficarem frouxos na hora da costura. E é a alavanca do puxa-fio. Aqui na lateral tem o cortador de linha. Esses três são botões de operação da tua máquina. Botão liga e desliga, para caso você não esteja usando o acelerador. O acelerador é aquela parte que todas as máquinas têm. Depois eu vou mostrar onde que ela encaixa, mas você tem nesta máquina a opção de não usar o acelerador e usar somente o botão liga e desliga. Este é o botão de retrocesso, para quando eu vou fazer um início e um final de uma costura e quiser reforçar minha costura. E aqui é o botão que vai levantar ou abaixar a minha agulha. Eu posso começar com a minha agulha levantada ou abaixada. Então, esses são os botões de comando da operação da máquina. Aqui é o controle de velocidade. Eu posso regular a velocidade.
Isso serve tanto quando eu estiver usando o botão liga-desliga ou quando eu estiver usando o meu acelerador. Eu posso regular uma velocidade que eu queira e por mais que eu pise no meu acelerador, a minha velocidade não vai ser maior do que a velocidade que eu selecionei. Esse botão de controle de velocidade é ideal para quem está iniciando na costura, ele favorece muito as iniciantes. Aqui nesse painel de operação, esses dois botões servem para eu selecionar o ponto que eu quiser. Todos os meus pontos, tanto os pontos de costura quanto os pontos decorados, ou os meus pontos alfabéticos, eles têm uma numeração. E é nesses botões que eu vou colocar a numeração certa para escolher o ponto que eu quero. Cada vez que eu escolher um ponto, aqui onde tem o desenho do meu pezinho de máquina, do meu calcador, vai aparecer a letra do calcador. E em cada calcador tem a sua letra marcada. Cada calcador tem uma letra marcada dentro do calcador e quando eu escolher meu ponto, ele vai mostrar qual que é o calcador que eu preciso usar. Todos os pontos que solicitarem um calcador diferente, se estiver marcando aqui na minha máquina o calcador, vai vir junto com a tua máquina o calcador solicitado. Então ele está incluso junto com o kit de acessórios da SQ 9100. Esses botões, este daqui de cima que mostra a posição, é o tamanho do comprimento do ponto. Eu posso pôr um ponto menorzinho, mais estreitinho, ou um ponto mais largo, quando eu quiser fazer um alinhavo. E aqui onde mostra esse zigue-zague, é a largura do ponto. Esses dois botões são referentes a qual parte da máquina eu vou estar usando. Se eu apertar o de cima, vai me acender esta luzinha, e eu vou poder escolher entre os 100 pontos de costura ou pontos decorados. Se eu apertar o de baixo, vai acender a luzinha do de baixo e eu vou poder escolher entre os 55 pontos, que são pontos de alfabeto ou números. Essa não é uma máquina que borda, não é uma bordadeira, é uma máquina que costura nomes. Ideal para você fazer enxoval de bebê, bordar nomes em uniforme escolar, mas não é uma bordadeira, a gente tem que deixar isso muito bem claro. Tem muita gente que compra a máquina de costura achando que a máquina é uma bordadeira simplesmente porque ela faz pontos bordadinhos, pontos decorados. Ela tem a função de pontos decorados, ela tem a função de costurar nomes, mas ela não é uma bordadeira. Eu não consigo programar algo que não esteja já incluído na memória da minha máquina. Aqui em cima eu tenho o pino para colocar o carretel. Caso você vá usar um cone, você tem que pôr um levantador de linha para não ficar engatando aqui na tua máquina. Mas se você for usar o carretel tradicional, aqui tem o pino para colocar o carretel. Aqui está o volante, que ele é usado para você levantar e abaixar a agulha manualmente. Ele tem uma pequena marcação aqui em cima e sempre que você for usar a máquina, você tem que deixar essa marcação do volante alinhada com a marcação, com a fenda da máquina. Por quê? Porque quando você for usar o colocador de linha automático, ele vai encaixar perfeitamente e não vai correr o risco de quebrar a tua agulha. Aqui é a ventilação da tua máquina. Nunca coloque adesivo, nunca coloque alguma coisa que vá prejudicar a ventilação da tua máquina, porque é isso que vai fazer com que o mecanismo da tua máquina não superaqueça. Botão de liga e desliga, onde vai ligar a tua máquina, e aqui a entrada de energia, onde você vai conectar o cabo de energia que vem junto com a sua máquina. Aqui atrás da sua máquina vai ter o selo de segurança do Inmetro e todas as descrições da sua máquina, modelo, voltagem. Ela é uma máquina alto volt, ou seja, ela pode ser ligada entre 100 e 240 volts. Não precisa mudar pino nenhum. A hora que você conectar lá na tomada, ela vai reconhecer a energia, a fonte de energia, e não vai correr o risco de estragar a sua máquina. Esse pinozinho é para você encaixar o pedal de acelerador da sua máquina. Ele vem, você encaixa ali quando você quiser usar a máquina com a opção de usar pedal. Quando a gente está sem a mesa extensora, tem esse botãozinho aqui que é para levantar ou abaixar os dentinhos da tua máquina.
Esses dentinhos eles têm que estar numa posição levantada para você fazer uma costura normal, bordar nomes, fazer pontos decorados, e tem que estar na posição abaixada quando você for pregar botão ou fazer o quilting livre. Essa parte aqui é a tampa da guia de linha, aqui é uma outra guia de linha, essa daqui era a guia de linha de tensor para bobina, e aqui é quando a gente for usar a linha normal de carretel. Aqui é a alavanca para levantar o pezinho calçador. Ela tem 2 estágios. Assim é o estágio abaixado, assim é o primeiro estágio. E quando você tiver que colocar algo mais grosso aqui embaixo, você vai para o segundo estágio. Só que o segundo estágio tem que estar sempre segurando. A hora que eu soltar, ele volta para o estágio intermediário. Então, ele só fica parado ou no estágio abaixado, no estágio intermediário, que é normalmente o que a gente usa, e para uma costura muito grossa, você pode levantar, segurar, posicionar teu tecido ali embaixo, e daí depois abaixar para o estágio intermediário e depois para o estágio final. E essa daqui é a alça, quando você precisar transportar, é aqui que você vai segurar para transportar. Agora vamos a alguns detalhes desta parte aqui da tua máquina. Este daqui é o passador automático de linha. Este daqui é a alavanca que vai conseguir me posicionar para eu fazer a casa do botão referente ao botão que eu estiver usando. Então, vai ser com essa alavanca que eu vou definir o tamanho da casa para o botão que eu escolhi. Este daqui é o meu suporte do calçador. Aqui atrás tem um botão que a hora que eu aperto esse botão, ele solta o meu calçador e eu posso trocar o pezinho de máquina que eu estiver usando. Para colocar, basta eu colocar meu pezinho ali embaixo certinho. Que ele encaixa novamente. Esse daqui é o parafuso para eu trocar o calçador. Se eu quiser tirar fora esse calçador aqui e colocar um calçador de quilting ou outro tipo de calçador, esse parafuso que eu tenho que desparafusar para tirar. Basta eu vir com essa ferramenta que vem junto com os meus acessórios, desrosquear, e eu consigo soltar ele totalmente. Aqui eu tenho o visor da caixa de bobina. Para abrir a caixa de bobina, tem este pininho aqui que eu só preciso puxar. Tem uma setinha que indica que é para lá que eu tenho que puxar. Então, eu puxo, ele vai levantar, basta eu vir e retirar. E eu tenho acesso à minha bobina. Eu também posso remover esta parte para limpeza da minha máquina. Basta eu vir neste botãozinho aqui, que está indicando que eu tenho que puxar para cá, puxar e levantar essa parte aqui. Daí eu removo toda essa parte e posso fazer a limpeza dessa parte aqui da caixa de bobina. Eu consigo tirar a minha caixa de bobina com facilidade. E a minha caixa de bobina, ela tem 2 parafusos, um Phillips e um Fenda. No Phillips eu não vou mexer nunca, que esse parafuso Phillips é o que monta a minha caixa de bobina. O Fenda, quando eu precisar ajustar a tensão da minha bobina, aí eu posso dar uma apertadinha, mas em geral quem faz isso é o técnico que faz a manutenção da tua máquina. A caixa de bobina também tem esse feltrinho aqui, que ele facilita muito para que os meus pontos continuem com perfeição. Na hora que eu fizer isso, eu posso vir e limpar a minha máquina. Basta eu vir com o meu pincelzinho e limpar a parte que precisa ser limpada ali. Sempre é recomendável que a gente faça essa limpeza, porque sempre tem sujeirinha na nossa máquina. Se tua máquina estiver muito suja, daí sim você vem e desparafusa esse parafuso e esse parafuso com a própria chavinha e faz uma limpeza em toda ela. Nunca colocando nenhum tipo de óleo, nada disso. Isso daí só quem faz é o técnico responsável pela manutenção da sua máquina. Se você usar pouco a sua máquina, essa limpeza pode ser feita apenas uma vez por semana. Essa tipo que eu tô fazendo aqui, de fazer uma limpezinha só com o pincelzinho e tirar o excesso. Se você for aquelas pessoas que costura já para fazer para vender e faz muitas peças diariamente,
É recomendado que você abra sua máquina todo dia após o final do expediente para fazer essa limpezinha e tirar o excesso de pelinhos e fibras que vão ficando ali. Para colocar de volta tudo no lugar, basta você colocar. A tua caixa de bobina, ela tem uma flechinha branquinha ali. Só você colocar essa flechinha aqui, onde tem um pontinho branquinho na máquina. Então, tem um pontinho branquinho na máquina, aqui, e a flechinha tem que estar colocada junto com o pontinho branquinho. A hora que você colocou ali, ela encaixa certinho ali, ó, e você sabe que ela tá no lugar certo. E daí, tá gostando das dicas de hoje? Então já dá o teu joinha, compartilha esse vídeo com as amigas, porque costurar junto é sempre mais divertido. Daí basta você posicionar de novo. Aqui é os meus dentinhos de transporte, aqueles que eu falei que aqui atrás da máquina tem um botão que levanta e abaixa. Eu tirei meu pé calcador para você conseguir visualizar bem como eles ficam na posição levantada e como eles ficam na posição abaixada. Essa é a posição levantada, então toda vez que a máquina se movimenta, os meus dentinhos levantam e abaixam, puxando o meu tecido. Mas para o quilting livre ou para casa de botão, ou para colocar o botão, eu preciso estar sempre com a posição abaixada. E por mais que eu rode, ele não levanta. A agulha sobe e desce, mas os meus dentinhos continuam abaixados. Na posição levantada, minha agulha sobe. Quando ela sobe totalmente, meus dentinhos estão levantados. Quando ela desce, meus dentinhos abaixam também. E isso faz com que o meu tecido ande normalmente. Aqui na minha máquina eu ainda tenho um medidor em centímetros e aqui atrás um medidor em polegadas. E esse aqui é o parafuso que prende a minha agulha. Sempre quando eu for colocar ou trocar uma agulha porque quebrou, porque a agulha tá torta, eu recomendo que você ponha um paninho aqui embaixo para trocar essa agulha e não correr o risco de cair a agulha para dentro do mecanismo da tua máquina e que isso possa vir a prejudicar o desempenho da tua máquina. Liguei minha máquina, vai acender meu painel, o seletor de pontos decorados ou pontos de costura. Se eu tivesse optando por fazer letras, eu apertaria aqui e a minha luzinha passaria a ser o seletor da letra. Então eu estaria usando os pontos das letras, mas eu quero o de costura. E daí, gostou das dicas de hoje? Então me espere na próxima semana que vamos ter mais dicas sobre a SQ 9100. Te aguardo!